Pedimos e agradecemos em Jesus. Amém. Caína e Pérolas cantaram o hino de número 12. Vamos nos ajoelhar para orar. Grandioso Eterno Pai, obrigado por mais esse sábado que está nos dando. Obrigado também por estarmos aqui na sua santa casa, em sua presença. Abençoe o pastor, que logo mais trará para nós a mensagem, que ele possa ser abençoado por Ti e que possa ser tudo dentro dos conformes, Senhor. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu estou muito feliz porque hoje é sábado. Como é bom a gente poder
ossos do corpo humano? São bastante ossos que nós temos, não é verdade? Isso. Nós temos... Verdade, eu também. Então, já que você sabe, eu vou perguntar para você. Nós temos ossos grandes e pequenos, não temos? Quem aqui sabe dizer qual é o nome do maior osso do corpo humano? Não. O nome do maior osso? Quem sabe? Não. E não tem osso? Vou dar uma dica. Fica na nossa perna. Ó. Põe a mão na perninha de vocês. Ó. Do joelho até aqui no quadril. Não é grande esse osso? Ele é o maior osso do corpo humano. Sabe como chama? O fêmur. Nós temos ossos grandes, mas nós temos pequenininhos. Olha a mãozinha de vocês. Não tem ossinhos aqui? São pequenininhos, não são? Agora põe a mão aqui nas costas, assim, ó, aperta aqui. O que vocês estão sentindo aí? Bem no meio das costas. São os ossinhos. Eles são as vértebras que vão formar a nossa coluna. São pequenos, porém muito importantes, porque eles têm a função de nos manter o quê? Né? Eles sustentam o nosso corpo. A história que eu vou contar hoje para vocês fala de uma senhora que tinha um problema muito grave. Conta no livro de Lucas que Jesus estava na igreja. E era um sábado. Jesus, ele ia à igreja todos os sábados, assim como nós fazemos aqui. E aconteceu que entrou naquele lugar uma senhora. Entrou uma senhora que tinha um problema terrível há mais de 18 anos. O que será que tem de errado com ela? Olha lá. Olha ali, o que será que tem de errado com ela? Ela está retinha assim como nós estamos? Não. Ela tem esse problema há mais de 18 anos. Ela era completamente curva. E ela tentava se levantar. Mas ela não conseguia. E ninguém podia ajudá-la. E Jesus, ele estava lá na igreja nesse dia. Ele viu quando essa mulher entrou. E ele viu o sofrimento dela. Sabe o que aconteceu? Jesus teve muita compaixão, muita pena dela. E pediu para que ela chegasse bem pertinho. Quando ela chegou perto de Jesus, Jesus colocou a sua mão sobre a cabeça dela e disse que ela estava completamente curada daquele mal que ela sofria. E naquele mesmo momento, o que será que aconteceu? Ela ficou o quê? Completamente reta, assim como nós estamos agora. Mas lá na igreja tinham muitas pessoas, muito mais do que as pessoas que estão aqui. E algumas pessoas ficaram muito felizes com o que Jesus fez, porque eles haviam visto o sofrimento dela durante todo aquele tempo. E eles ficaram felizes por Jesus ter feito aquele milagre na vida dela. Mas tinha umas pessoas lá na igreja que não gostaram muito do que Jesus fez. O que será? Por que será que eles não gostaram? Ficaram muito chateados com Jesus. Por que você acha, Miltinho? Não era por isso. Jesus havia feito uma coisa ruim ou uma coisa má? Uma coisa boa? Uma coisa boa. Mas por que as pessoas estavam chateadas com ele então? Jesus havia feito uma cura. Mas era um dia de sábado. E as pessoas não gostaram do que Jesus fez porque ele havia curado um dia de sábado. As pessoas não entendiam o que Jesus estava querendo dizer. Nós vamos assistir agora um videozinho. Olhem lá para frente, que vai contar um pouquinho da história. Vai falar um pouquinho da história que eu contei aqui para vocês. E no final eu vou fazer uma perguntinha. Vamos ver se vocês conseguem entender, tá? Eu acho que todo mundo já ouviu essa historinha. Fala do homenzinho torto. Ele também tinha o mesmo problema que essa senhora. E vamos ver o que Jesus fez na vida dele. Vamos ver o que aconteceu com ele. Ele está retinho? Ele está todo torto, coitado. Quem souber pode cantar. Sua vida era torta, um dia um homenzinho torto, a mulher encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava
Jesus quis mostrar para as pessoas daquela igreja quando ele curou aquela mulher, mesmo sendo um dia de sábado? Que ele se importava com elas, que ele ama as pessoas. Jesus se importa com aquela mulher assim como se importa com a gente, com o nosso papai, com a nossa mamãe, com os nossos amigos. E ele está disposto a fazer tudo que nós precisamos na nossa vida, tudo que a gente tem de errado, por pior que seja. Jesus está sempre pronto a endireitar os nossos caminhos. Nós vamos agora fechar os olhos e a Adão vai fazer uma oração para a gente. Vamos fechar os olhinhos. Querido Deus, nosso Pai, queremos te honrar, dizer, Senhor, que o amamos muito. Queremos, Pai, nos colocar em tuas mãos e assim, Senhor, o Senhor faça em nós a tua santa vontade. Queremos orar também, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor nos concede, por mais este sábado, onde aqui estamos para louvar o teu nome, e pedir humildemente que o Senhor, pelo seu grande poder, conserte o que há de torto em nossas vidas, que nós possamos, Senhor, ser corrigidos por Ti. Ajuda-nos, Pai, em cada instante, conduz-nos, Senhor, segundo a Sua vontade, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus suplicamos. Amém. Agora vamos voltar para onde está o papai e a mamãe, bem quietinha, em reverência. Agora teremos uma mensagem musical com o William. Feliz sábado a todos. Que Deus te abençoe muito nesse dia. Deus, Ele é maravilhoso e Ele ama você. Independente se nós só lembramos dele na hora da tribulação, na hora do perigo, na hora do problema, mas Ele está na sua vida a cada instante. Passará um clipe aqui e veja o quão grande é o amor que Deus tem por você. Meu bom Pai, estou aqui para te agradecer pelo teu amor, mas muitas vezes decepcionei. Eu não quis te escutar e até te rejeitei, mas só uma vez eu vi o meu pai morrer uma vez. Foi quando eu caí, meu pai correu pra mim, em seus braços me ergueu, me chamou de filho, com amor me abraçou e o meu pranto enxugou, com perdão em sua voz, disse: filho, eu ainda te amo. Feliz então fiquei com o seu amor. Meu pai magoei, seu coração machuquei. Eu só me fiz, minha vida destruí. Mas numa noite eu lembrei do seu amor por mim e decidi voltar. De longe eu olhei antes de chegar. Eu vi o meu pai correndo pra mim. Foi quando eu caí, meu
seus braços me lancei. Que emoção! Queria um vídeo falando a respeito do Mega Domingos. Deu certo aí? Não percam essa grande programação, vamos ter músicas abençoadas, vamos ter presença de grandes pastores, pastores departamentais da nossa associação e estão todos convidados a participarem conosco desse grande evento que se chama Mega Domingos. Quero reforçar também aqui o convite para o nosso JA de hoje, vai ser um JA muito abençoado, música abençoada, vamos ter a continuação do nosso show do cristão, estão todos convidados. A respeito dos talentos, já começou a se distribuir os talentos.
Então você, somente por vir no jantar, já vai ganhar seu talento. Você que participou da semana de oração e completou lá todos os adesivos, todas as semanas naquela coletânea que você recebeu no primeiro dia, você também tem direito de receber o seu talento. Venha no jantar hoje, traga a sua coletânea, que você vai receber o seu talento como foi prometido. Aquele amigo, aquela visita, que não é da igreja, que veio também, que tem pelo menos um adesivinho colado na coletânea, também vai receber um brinde, se não recebeu nos dias da semana de oração. Traga a coletânea com pelo menos um adesivinho colado e essa visita também vai receber o seu talento. O evento Quebrando o Silêncio, que é realizado pelo Ministério da Mulher todos os anos, esse ano vai acontecer no dia 25 de agosto. Vai ser lá na Praça da Catedral, não vai ser aqui na igreja. O Ministério da Mulher está informando que quem quiser participar com a camiseta do evento, quiser adquirir, quiser pegar a camiseta do evento, procure alguma mulher responsável pelo Ministério das Mulheres. Ela vai ter mais informações como adquirir essa camiseta, como conseguir essa camiseta para participar do evento com a camiseta. Não é necessário ter a camiseta para participar do evento, mas se você quiser a camiseta, procure o Ministério da Mulher para ter mais informações. Provai e vede. História de hoje. A Escola da Bíblia. Porangatu é uma importante cidade do norte do estado de Goiás. É também o local onde mora a dona Neuza, uma mulher que tem grandes sonhos e muita perseverança. Em 1982, eu havia cursado apenas o ensino infantil. Conheci um rapaz muito bom e propus se ele me deixaria estudar após o casamento. Ele disse que sim. Nós nos casamos, só que a situação financeira dele era muito precária. Tivemos que morar na roça, literalmente na roça, no ranchinho beira-chão. Ficamos em extrema pobreza. Quando meu filho nasceu, não tínhamos nem dinheiro para comprar fralda. Tivemos que desmanchar os rolos de cama para fazer as fraldas, as roupinhas do bebê. 2 anos após, engravidei novamente. Mudamos para a cidade. Lá ele colocou uma pequena mercearia. Um dos grandes sonhos de Neuza era conhecer a palavra de Deus. Em busca de um sentido para a sua vida, seu coração acreditava que era na Bíblia que encontraria as melhores respostas. Queria muito ler a Bíblia. Comentei com a minha vizinha. Ela me disse que havia na cidade um pastor que estava dando Bíblias. Eu fiquei muito feliz. Fui para o culto, fui a primeira a chegar. Quando cheguei, logo o pastor chegou, distribuiu as Bíblias. Fiquei muito encantada, mas fiquei triste quando terminou o culto e o pastor disse que para levar as Bíblias para casa teria que frequentar 30 noites de reunião. Mas para ter a Bíblia, compensava o esforço. Logo após a conferência, eu resolvi me batizar. Foi uma felicidade, a coisa mais linda que me aconteceu. Eu encontrei o sentido da minha vida, a alegria de viver. Então eu vi que era muito bom eu voltar a estudar. Neuza decidiu submeter toda a sua vida a Deus, inclusive seus sonhos. Ele a abençoou de forma que ela concluiu seus estudos. À medida que sua relação com Deus aumentava, foi aprendendo novas verdades, as quais ela procurava obedecer, como demonstração de seu amor e gratidão. Eu tinha muita vontade de devolver os dízimos. Então eu argumentava com meu esposo sobre a possibilidade de devolvermos os dízimos. Mas ele ficava muito furioso. Mas eu pegava e devolvia, e dava de oferta a mercearia. Ela foi crescendo, ela se tornou num grande armazém. Mas eu sempre orava a Deus pedindo que eu queria ganhar o meu dinheiro para devolver os meus dízimos ao Senhor. E quando eu terminei o ensino médio, no ano seguinte, a diretora já me convidou para ser professora. Naquela época, trabalhava-se o ano inteiro para receber
receber o dinheiro só no final do ano. Quando o dinheiro chegou, mas eu fiquei muito feliz. Peguei aquele dinheiro e devolvi com alegria o meu primeiro dízimo. Neuza ainda tinha sonhos a conquistar e, com a bênção de Deus, decidiu procurar a universidade. Eu prestei vestibular para o curso de letras. Fui aprovada. Em 2000, eu fiz pós-graduação. Em 2001, eu já fui admitida na Universidade Estadual de Goiás. Ao participar do seminário de enriquecimento espiritual, Neuza recordou o quanto Deus abençoou sua vida e tomou uma decisão especial. E então decidi firmemente que daquela data em diante eu não iria dar as ofertas de qualquer maneira, mas que eu daria um segundo dízimo. E desde então Deus tem me abençoado ricamente com saúde e prosperidade. Neuza tem infinitos motivos para ser grata a Deus, reconhecendo que sua vida foi totalmente transformada pelas mãos do Pai. Hoje posso dizer com segurança que o Senhor honrará todos aqueles que devolvem os seus dízimos e as suas ofertas com alegria, porque do Senhor é a terra e tudo que nela se contém. Experimente entregar sua vida totalmente a Deus e descubra as transformações que Ele irá operar. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Bom, foi uma semana muito boa, infelizmente chegou ao fim. E muito obrigado por vocês que estiveram aqui conosco durante a semana, foi muito importante, muito gostoso, muito interessante. Agradeço o presente também, já estou usando já coloquei ali atrás. Quando eu abri a caixa eu vi que o meu estava muito arrebentadinho, aí eu fiquei com vergonha, já coloquei. E serve. Pastor, será que serve? Eu falei, calma aí que a gente testa agora. Serviu tão bem que eu já vim com ele. Só não troquei o cinto porque não ia dar. Mas obrigado mesmo. Mas o mais importante, isso mais importante é o carinho de vocês, que com certeza vai ficar guardado aqui no meu coração.
coração, na minha memória, por bastante tempo, e eu espero que até Jesus voltar, quando nós possamos relembrar de novo esses momentos juntos lá no céu. Mas não tem problema, porque falaram que vão me convidar aí mais pra frente de novo, então, mesmo lá estando em Curitiba, a gente vem. Muito gostosa essa igreja, muito aconchegante. Embora o frio lá fora esteja doendo até, né? O Lucas estava tremendo ali, coitado, antes de entrar aqui. Mas quando eu saí do IAP estava 4 graus, eu vi o reloginho ali na temperatura, 4 graus, olha, 4 graus, acendeu até o negocinho de neve, assim, plim, né? Mal sabe o aparelhinho que no Brasil não neva, né? Mas acendeu. Enfim, estamos aqui confortavelmente entre amigos, né? É bom, a igreja está cheia, que vocês estão bem apertadinhos aí, a gente do IAP ali, né? Os meus alunos, nossos colegas, funcionários lá também, então é muito bom rever rostos conhecidos também, além de vocês que estão aí desde domingo, que estão mais que conhecidos agora com a gente também. Então eu peço para você agora que feche os seus olhos para pedirmos mais uma vez a bênção de Deus sobre a palavra. Senhor nosso Deus, pedimos através do Teu Santo Espírito, esteja presente aqui, Pai, e ao abrirmos a Tua palavra, que possamos ouvir a Tua voz. Em Jesus. Amém. Durante essa semana nós estudamos bastante sobre fé, sobre relacionamento com Cristo, e hoje eu queria fechar de uma determinada forma. A partir do momento que você veio esses dias e você colocou em prática aquilo que nós estudamos aqui, a partir do momento que você aperfeiçoou e aprofundou o seu relacionamento com Cristo, agora está na hora de você tomar uma outra decisão. E essa decisão eu vou mostrar para vocês através de uma história. Hoje de manhã também falou assim: pastor, o senhor conta muita história, como é que o senhor lembra? Eu não sei, eu não lembro nem o que eu tomei de café da manhã, mas história para mim é fácil de lembrar. Então eu imagino que para você também. Né? Não que você não lembre do seu café da manhã, você deve lembrar também. Mas eu imagino que é mais fácil de lembrarmos dos assuntos quando nós relacionamos eles com histórias. É muito mais fácil, nossa mente consegue lembrar melhor dessa forma. E eu queria que você abrisse comigo em mais uma história hoje também, então. Abra sua Bíblia no livro de Jonas. Livro de Jonas, capítulo 1. Aquele livro tão pequenininho ali. Pastor, onde está o livro de Jonas? Está depois do livro de Amós. Pastor, eu nunca li o Amós, então procurando índice. Você vai achar lá. Mas o livro de Jonas é curtinho, pequenininho, só tem 4 capítulos. Mas é um livro muito interessante. Contei de manhã também, quando eu estava em Curitiba, uma vez eu vi uma história infantil sobre Jonas. Nessa história infantil pegaram uma baleia de pelúcia, nem sabia que existia, mas pegaram uma baleia de pelúcia com a boca aberta e enfiaram uma criança dentro. Eu falei, coitada dessa criança, estava quente, calor. Aí pedia para a igreja se levantar e fazer de conta que era o mar. Aí passaram a baleia na mão das pessoas, foram passando lá de trás até chegar aqui na frente. Eu falei, assim, me derruba essa baleia. E foi a criança que peleirão. Mas foi bem legal. Aí lembrei desse negócio para sempre. Faz acho que uns 5, 6 anos que eu vi isso aí. E lembro até hoje. As histórias ficam gravadas, né? Mas vamos lá. Eu queria que você acompanhasse comigo Jonas capítulo 1, a partir do verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Pergunta: quem que era Jonas? Qual que era o trabalho de Jonas? O que ele era? Um profeta, isso mesmo. Estou acostumado a ser professor, eu pergunto e você responde. Ele era um profeta. Qual que era o trabalho dele? Ele era um pregador, um profeta, um pregador. E Deus chega para ele e fala: Jonas, é o seguinte, tem mais um trabalho para você. Eu quero que você vá lá em Nínive e você prega que eu vou destruir Nínive, tá bom? E Jonas, com muito carinho, muito cuidado, prontamente, verso 2, se levantou, verso 3, se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Pergunta para você, essa você não responde, tá? É só para você pensar. Pergunta: você já fugiu de Deus? Pastor, não dá para fugir de Deus. Eu sei, mas você já tentou fugir de Deus? Sabe aquela semana, ou aquele mês, que você passa a semana inteira e fala assim: essa semana eu não vou orar, estou bravo com Deus, não quero orar. Já fez isso? Essa semana eu não vou ler a Bíblia, não vou. Já tentou fugir de Deus? Essa semana não vou fazer nada que Deus quer. Não vou na igreja, não vou orar, não vou ler a Bíblia. Uma vez eu vi uma pessoa que falava assim: Deus me dá o que eu quero, também não vou dar o que Ele quer. Não vou à igreja. Já tentou fugir de Deus?
Não dá para fugir de Deus, mas muitas vezes nós tentamos. Às vezes até inconsciente. Você não fala assim, vou fugir de Deus hoje. Mas você olha para trás e viu que ficou uma semana sem orar, sem ler a Bíblia, sem fazer nada que te levasse para mais perto dele. Tentar fugir de Deus. É muito triste isso. E Jonas fugiu de Deus e entrou no navio. Pagou a passagem dele, pagou ainda para fugir de Deus e está no navio. A história diz que Jonas foi lá para o fundo do navio e começou a dormir. E ele foi dormir lá, tranquilo, feliz, sossegado, dormindo. Só que de repente veio uma tempestade em alto mar, e o navio estava sendo jogado de um lado para o outro. Os marinheiros estão desesperados, porque mesmo sendo pessoas práticas ali no mar, né, nessa profissão de marinheiro, eles estão desesperados, eles falam, vão afundar. E eles começam a fazer de tudo para tentar salvar o navio. E joga as coisas no mar, e puxa a vela, e organiza aqui, organiza ali, e eles percebem que não dá. E aí eles começam a orar. Olha que interessante. Está escrito aí. Então quando eles percebem que nada vai dar certo, eles começam a orar. Cada um para o seu Deus. Eles eram pagãos. O que é pagão? Aquele que paga a dívida? Não, pagão é o que não é do povo de Israel, que não é judeu, aquele que não pertence ao povo de Deus, era considerado pagão. Então eles eram pagãos e eles tinham os seus deuses, cada um foi orar. Já percebeu que às vezes a gente faz isso também? O nosso barco está afundando, a gente tenta de tudo e a gente vai orar só depois que nada deu certo. Já viu? Jogo tudo na água, arrumo a vela, faço isso, faço aquilo, e aí não deu certo, falo, puxa, agora só resta orar. Não, só resta orar? Orar é a última coisa que eu vou fazer? Às vezes os médicos falam, fizemos tudo que deu para fazer, agora tem que orar. Conheço uma história que diz que um médico falou isso para uma pessoa, para um cristão, falou, olha, só resta orar. Aí o cristão falou, puxa, chegamos nesse ponto então. Olha onde nós estamos, né? E aí os pagãos, os marinheiros estão ali, cada um orando para o seu Deus, e nada funciona. Os deuses deles não resolvem, a tempestade está pior, o navio está quase afundando, e de repente o capitão vai lá pegar alguma coisa lá no fundo e ele acha quem lá dentro? Jonas, dormindo. Jonas não quis ir para Nínive, pegou um barco e agora está dormindo lá. Eu quero fazer uma pausa aqui na história e te perguntar, por que você acha que Jonas não quis ir para Nínive? Algumas perguntas, porque ele estava com medo. Já vi várias pessoas dizendo isso, porque ele estava com medo. Outras pessoas diziam assim, porque ele estava com preguiça, foi dormir no barco. Então várias pessoas falam várias coisas. O próprio livro de Jonas mostra que ele não tinha nem medo e nem era uma pessoa preguiçosa. Tá? Nós vamos chegar nesse ponto lá no final, no capítulo 4. Tá? Mas ele não foi para Nínive, não é porque ele estava com medo, e também não é porque ele tinha preguiça. Quem que eram os ninivitas? Quem eram os ninivitas? Nínive era a capital da Síria. Síria era o pior povo que existia naquela época. Eram os mais terríveis. Eles guerreavam contra todo mundo, inclusive contra o povo de Israel. E agora os arqueólogos e os historiadores dizem o seguinte, os ninivitas eles eram tão perversos, que eles queriam provar que eles eram durões. Então o que eles faziam? Eles invadiam os povos, pegavam pessoas, matavam aquelas pessoas, antes de matar, torturava bastante, para você não querer ser pego por eles, matava eles e cortava a cabeça e pendurava a cabeça nos muros da cidade. Outra coisa que os arqueólogos descobriram é que eles pegavam os corpos daquelas pessoas que eles invadiram as cidades, invadiram os povos, pegavam pessoas, torturavam, matavam, pegavam aqueles corpos, enfincavam em estacas, passava piche e colocava fogo para iluminar as ruas à noite. As ruas eram iluminadas com os corpos dos inimigos. Quem que era um dos inimigos de Nínive? O povo de Israel. E agora Jonas faz parte do povo de Israel. E você sabe que o povo de Israel, mais tarde os judeus, tinham aquela mentalidade de que só eles iriam para o céu. Já ouviram falar isso aí, né? Eles achavam que só eles iriam para o céu. Eu falei um pouquinho na escola sabatina hoje, que foi muito difícil para os discípulos começarem a pregar para os povos que não eram judeus, porque eles achavam que todo mundo tinha que morrer queimado, sofrendo e gritando ainda, porque eles iam direto para o céu. Eles imaginavam isso. Então Jonas, agora você pensa aqui comigo, Jonas pertence a que povo? Povo de Israel. Tinham sido invadidos pelos ninivitas muitas vezes? Tinham.
Será que os ninivitas fizeram prisioneiros o povo de Israel? Provavelmente sim. Será que os ninivitas mataram vários do povo de Israel? Muito provavelmente sim. Será que alguns dos mortos, com as cabeças penduradas por aí, os corpos queimando nas ruas, talvez, será que não foi algum amigo de Jonas? Ou parente? Ou família? Ou seja, Jonas queria vingança contra os ninivitas. Jonas não queria que os ninivitas fossem perdoados e salvos. Jonas queria que eles morressem, porque eles são pecadores e o pecador deve morrer. Eu só quero provar para vocês isso aqui antes da gente continuar falando. Vamos voltar daqui a pouco, tá? Mas abre rapidinho no no capítulo 4, verso 2 diz o seguinte: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda lá na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis, porque sei que o Senhor é clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Por que Jonas fugiu? Porque Jonas não queria que os ninivitas fossem poupados, porque ele sabia que Deus ajudaria o povo de Nínive, né? E se ele se arrependesse, Deus os perdoaria. Jonas não queria isso. O pecador merece morrer, e é isso que vai acontecer. Jonas quer falar para Deus como que ele deve fazer o trabalho dele. Você já fez isso também? Tentou falar para Deus o que Deus deve fazer? Você já tentou falar para o dono de todo o universo, o Criador de todas as coisas, que ele está certo de fazer isso ou está errado de fazer aquilo? Não, pastor, eu nunca tentei. Tem certeza? Quantas vezes você ora, Deus não dá o que você quer, o que você pede, você fica chateadinho? Quantas vezes você ora, se Deus não faz exatamente daquele jeito, você não faz essas coisas que você acha que você devia fazer? Como eu disse, a pessoa falou assim: não vou mais na igreja, Deus não dá o que eu quero, eu também não vou dar o que Ele quer. Quantas vezes você fala assim: eu não vou orar, eu peço, Deus não me dá o que eu peço? Quem somos nós para dizer para Deus o que Ele deve ou não deve fazer? E muitas vezes nós estamos fazendo isso. Quantas vezes a gente acorda de manhã e fazemos nossa oração? E a nossa oração parece mais uma lista do Papai Noel, né? Senhor Deus, hoje eu quero um emprego bom, eu quero uma namorada bem bonita, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero tirar 10 na prova, amém. Eu oro só para falar para Deus a lista das coisas que Ele tem que fazer para mim. Eu trato Deus como o gênio da lâmpada mágica, né? Eu esfrego a Bíblia e faço meus pedidos, aparece Deus e me concede todos. Não, pastor, eu agradeço também. Ah, sim, agradece pelo que Ele te deu ontem, né? Deus, obrigado, porque ontem o Senhor me ajudou a tirar 10 na prova, hoje tem outra, por favor, né? Quantas vezes você ora para bater papo com Deus, conversar com Deus? Deus é seu amigo ou é seu escravo? Deus é seu amigo ou Ele é o Papai Noel que você escreve a cartinha no final do dia lá, dizendo o que você quer e Ele tem que te dar? E aí se Ele não der, né? Daí Deus está em problema. Poxa Deus, eu pedi aqui, tá? Estou fazendo tudo certo, o Senhor não colabora. Deus deveria ser nosso amigo. Enfim, Jonas está lá e ele foge para Tarsis. Aí agora ele está no navio, vem a tempestade, todo mundo desesperado, cada um ora, ninguém atende, nenhum Deus de ninguém atende, e eles vão lá e acham Jonas. Olha só, verso 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que te passa? Agarrado ao sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim, se Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Já teve algum dia que você está fugindo de Deus? Está no lugar onde você não deveria estar, fazendo o que você não deveria estar fazendo, com quem você não deveria estar, e de repente aparece alguém e fala assim: faz uma oração por mim. Dói, né? Nunca aconteceu com você? Ou você está onde não devia estar, fazendo o que não devia fazer, falando o que não devia falar, de repente chega alguém e fala assim: você não é cristão? Dói. Já ouvi várias pessoas falando isso. Ai, pastor, estou falando mal dos outros? Não, estou falando de mim mesmo. Já ouvi várias pessoas falando: pastor, você não é pastor? Dói, né? E aí, você ora? O que você faz? A Bíblia não fala que Jonas orou. Por que Jonas não orou? Porque ele estava fugindo de Deus. E na cabeça de Jonas, como é que ele vai orar se ele está fugindo de Deus? Como é que os ninivitas devem ser perdoados se eles são pecadores? Não, os ninivitas devem morrer e agora eu fugi de Deus, eu não vou orar. E os marinheiros têm uma ideia maravilhosa, uma ideia muito científica e profissional.
Vamos jogar os dados aqui. E se saiu, quem saiu o número quer dizer que a culpa é dele. Processo interessante. Façam isso aqui, tá? Quando vocês tiverem um problema, joga os dados, dê um número para cada um, joga o dado, o número que cair, a culpa é dele. Pode fazer. E naquela época eles tinham essa ideia, eles achavam que os deuses iam resolver o problema assim. Então eles deram um número para cada um, jogaram os dadinhos, caiu, adivinha quem? Pá, em Jonas. Caiu justo em Jonas. Chegaram e perguntaram: quem que é você? De onde você vem? Quem é o seu Deus? O que você está fazendo aqui? E Jonas confessou. E olha só o que aqui a Bíblia fala. Quando Jonas contou para eles o que ele tinha feito, verso 10: então os homens ficaram possuídos de grande temor. Eles ficaram com medo. Puxa vida, você está fugindo do seu Deus? Mas isso deve ser uma coisa terrível. E os homens chegam e perguntam para Jonas: o que a gente deve fazer então? E Jonas fala assim: então vocês têm que me jogar para o mar. Me joga no mar e o problema vai ser solucionado. Pergunta: os marinheiros queriam jogar Jonas no mar? Jogaram Jonas no mar imediatamente? Sim ou não? Não. Por quê? Por que não? Exato, porque ele tinha declarado que ele era profeta. Se ele não fosse, será que eles iam jogar? Então, já que não. Eles queriam jogar alguém no mar? Não, eles não queriam jogar ninguém no mar, porque o navio estava quase sendo despedaçado. Se jogasse alguém no mar, o que ia acontecer com esse alguém? Ia morrer. Ou seja, pare e pensa aqui junto comigo. Você percebe uma coisa? Os marinheiros têm mais misericórdia das pessoas do que o próprio profeta de Deus. Enquanto Jonas queria que os ninivitas morressem, os marinheiros queriam salvar Jonas. Espera um pouquinho, mas os ninivitas eram pecadores, tinham que morrer, certo? Mas Jonas também é. E os marinheiros, pagãos, não tementes a Deus, estão tentando fazer o quê? Salvar Jonas. Eles não tentam jogar Jonas no mar. Eles tentam, não vamos jogar ninguém no mar não, vamos resolver o problema aqui. E tentam mais um pouquinho, joga mais umas coisas, joga mais umas caixas, puxa a vela aqui, tenta, funciona? Não funciona. Falou: Jonas, e agora? Me joga no mar. Por que Jonas pede para jogar ele no mar? Porque na cabeça de Jonas é assim que funciona. Se você peca, você morre. Os ninivitas pecaram, eles que morram. Só que agora eu pequei. Deus veio atrás, o que eu tenho que fazer? Morrer. É simples, é lógico. Na cabeça de Jonas é assim que funciona. Só na dele? Não, muitas vezes a nossa também. Quantas vezes você já não falou assim: é bom que acontece isso com ele mesmo, para aprender? Já ouviu falar essa frase? É bom mesmo. Tadinho, mas está sofrendo, olha só. Não, deixa, tem que aprender mesmo. Tem que aprender que não é assim que faz. Tem que aprender a não se colocar nas posições erradas da vida. Tem que aprender a andar onde não deve, a não andar onde não deve. Tem que aprender a não fazer esse tipo de coisa. Nós achamos que as pessoas têm que pagar pelos erros delas. Jonas achava que as pessoas, incluindo ele, tinham que pagar pelos erros deles. Interessante é que Deus tem uma ideia diferente. Aí você vai falar assim: pastor, mas eu não estou entendendo. A Bíblia diz que o castigo do ímpio vai ser queimar. A Bíblia está falando isso na Bíblia. Sim, mas você também leu na Bíblia que o fogo foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. E não é, vamos trocar um pouquinho a palavra. Vamos trocar a palavra castigo por consequência. O fogo no final foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para mim nem para você. Infelizmente, se eu quiser ficar agarrado ao diabo, o fogo que vai ser para ele, automaticamente, consequentemente, vai pegar em quem? Em mim, se eu estiver agarrado a ele. Sabe, a nossa vida é muito mais em relação a consequências dos nossos atos do que de castigo de Deus. Deus não sai por aí dando castigo, você vai aprender, você também. Deus não faz isso. Mas Deus me dá liberdade para que eu receba as consequências dos meus atos. Tem gente que acha que qualquer pedrinha que ele chutou sem querer, arrebentou o dedão, foi um castigo de Deus. Não. Não, então foi o diabo que pôs lá. Não, gente. Consequências. A vida está aí, muita coisa acontece. Consequências dos meus atos. Eu que não me preocupei com a pedra, não olhei para baixo, estou usando chinelo quando não devia. Deus permite que consequências aconteçam na minha vida. Se eu pular de um prédio de 20 andares, falar: puxa vida, Deus não me salvou. Querido, Deus não vai cortar a lei da física sendo que você decidiu pular.
Se estatelar lá no chão é uma consequência de uma decisão sua. Chutar pedra é uma consequência de eu andar na rua com pedra de chinelo de dedo. E outras coisas são consequências do pecado. Então eu tenho que parar de olhar para Deus como uma pessoa que está ali em cima só olhando o que eu fiz de errado para soltar uma raio na minha cabeça. Tem uma história que fala que tinha um menininho que ele odiava ervilha. Odiava. A pior coisa que tinha para ele era ervilha. Um dia a mãe dele falou assim, vai aprender. Ela fez assado de ervilha, ervilha frita, ervilha assada, ervilha empanada, suco de ervilha, pudim de ervilha e serviu o almoço. E o menino chegou, sentou e olhou tudo aquilo ali, só tinha ervilha. E ele falou, não vou comer. A mãe falou, come, não vou, come, não vou. Ou você come, ou o papai do céu vai ficar muito bravo. Ele falou, não vou comer, então vai lá para o seu quarto, o papai do céu está muito bravo agora. E ele subiu para o quarto dele de castigo, de repente começou a chover lá fora, uma tempestade, relâmpagos. Ele falou, tá bom, eu como ervilha, eu não sabia que você ia ficar tão bravo por causa das ervilhas. Ou seja, a gente aprende que tudo que a gente faz é castigo. Não é assim. Literalmente não é assim. A história de Jonas prova isso para nós. A tempestade veio não como castigo de Deus. Deus tinha um plano para Jonas. E a tempestade continua e os marinheiros estão ali e não querem jogar, não querem jogar, não querem jogar. De repente a tempestade aperta e Jonas fala, ou joga, vocês vão morrer junto. O que eles fazem? Eles fazem uma oração. Eles fazem uma oração. Eles oram para o Deus de Jonas. A primeira oração que eles fazem para o Deus verdadeiro. E na oração eles pedem, Senhor, que o sangue desse homem não caia sobre a nossa cabeça. Isso prova que eles sabiam que Jonas iria morrer. Eles pensavam que Jonas iria morrer. Por isso que eles não queriam jogar Jonas na água. E eles oram a Deus. E eles jogam Jonas. E a partir do momento que Jonas bate ali na água, plim, acabou a tempestade. O sol abre, a chuva para, os relâmpagos acabam, as borboletas voam, os passarinhos cantam, os golfinhos saltam, tudo melhora. Porque Jonas foi para a água. E a Bíblia diz que agora eles passam a adorar o Deus verdadeiro. Isso dá arrepio até. Um profeta de Deus que negou-se a fazer o trabalho de Deus, mesmo assim foi usado por Deus para pregar o Evangelho. Deus se preocupava com aqueles marinheiros. Quer você pregue ou quer você não pregue, Deus vai fazer o trabalho dele. Quer você seja um exemplo ou quer você seja um mau exemplo, infelizmente, mas Deus vai fazer o trabalho dele. Por amor àqueles marinheiros, a coisa aconteceu. Mas infelizmente, muitas vezes nós não fazemos o nosso trabalho. Aí você vai falar assim, mas se Deus vai fazer o trabalho dele, o que eu tenho que fazer? Eu posso ficar só sentado esperando? Não, Ele quer que você participe desse trabalho. Tanto é que seria muito mais fácil os anjos virem pregar, não seria? Mas por que é para nós fazermos esse trabalho? Porque Ele quer que você participe da pregação do Evangelho. Ele quer que você participe em levar o amor de Deus por aí. Isso é tão verdade que a Bíblia até fala em Apocalipse, se você não falar, as pedras vão falar. Mas ai de você, se uma pedra tiver que falar no seu lugar. Que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus. Jonas cai agora na água e ele está afundando. Agora eu quero que você imagine Jonas afundando, afundando, aquela água ficando cada vez mais fria, cada vez mais espessa, cada vez mais apertada ali, né? A água ficando cada vez, a pressão maior e maior. E eu fico imaginando o que será que passou na cabeça de Jonas. Puxa vida, trabalhei tanto para Deus, agora decidi fugir dele e bem nessa hora eu vou morrer. Acabou para mim. E ele está afundando, afundando. Já teve um momento assim na sua vida que você está no seu barquinho lá, tudo dá errado, você joga tudo fora, perde tudo que você tem, e quando parece que não tem como ficar pior, as pessoas que estão em volta de você ainda te jogam na água. E aí quando parece que não tem como ficar ainda pior, vem um peixe e ainda abocanha você. E aí você fala, pronto, agora sim. Você tem duas escolhas. Uma, fica lá na barriga do seu problema e morra lá. Ou então você olha para esse problema e veja ele como se fosse uma solução de Deus. O peixe não era a cova de Jonas. O peixe era a solução. O peixe não era piorar o problema de Jonas. O peixe era a solução. Essa é a diferença. Jonas está afundando, vem um peixe, engole ele. E agora Jonas está lá dentro do peixe. E Jonas enxerga esse peixe como a salvação. E não como um problema maior ainda. Lembre-se, você tem escolhas na vida. A forma de olhar para o seu problema. Ele pode ser o ponto final da sua queda, ou pode ser o começo da sua ascensão, ou
ou salvação. Escolha. Jonas está dentro da barriga do peixe e resolve orar. Não sei se ele ajoelhou, acho que era difícil ajoelhar lá dentro. E para você que tem um pouquinho de dúvida, pastor, um peixinho veio, engoliu ele e agora está tudo bem. Para você que é um pouquinho mais cético e tem dúvidas, eu entrei lá no Google, comecei a pesquisar. Diz, não dá para acreditar em tudo, né? Mas diz que 3 histórias atuais de Jonas já aconteceram. Que foi registrado 3 situações onde uma pessoa foi engolida por um animal marinho, ficou alguns dias e depois foi cuspido e ficou vivo. E a mais recente dela aconteceu em 1800 e pouco, saiu nos jornais britânicos, foi lá na Inglaterra. E ele era um pescador, estava no barco, e ele caiu na água e um animal marinho engoliu ele. Não lembro se era um peixe, não lembro o que era, mas um bicho foi lá e engoliu ele. E depois, se não me engano, de 2 ou 4 dias, não lembro muito bem, pescaram, por acaso, né? Esse peixe aí. E aí quando abriram o peixe, estava o cara lá dentro. Estava desacordado, inconsciente, já tinha caído todo o cabelo dele, estava muito esbranquiçado, mas ele sobreviveu e viveu lá, não sei mais quantos anos. E saiu nos jornais britânicos, enfim. Então, alguma história parecida com a de Jonas, pelo que dizem, seria muito provável, possível, provável não digo, né? Mas seria possível de acontecer. E agora Jonas está na barriga do peixe. E Jonas faz uma oração ali na barriga do peixe. E olha só, está arrependido, está angustiado, está feliz porque Deus o perdoou. E olha só o que Jonas diz. Verso 2. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e Tu me ouviste. E a continuação do capítulo 2 fala tudinho sobre a oração dele. O capítulo 2 inteiro é a oração de Jonas na barriga do peixe. Mas no final você percebe uma coisa. Jonas está arrependido? Será que Jonas está convertido, arrependido, mudado, uma pessoa nova? Não, Jonas não mudou em nada. Pastor, que horror, onde você leu isso? Verso 9. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Jonas está ali, agradece a Deus. Puxa, que bom Deus, você me livrou desse problema, você me livrou da morte, você me livrou de tudo isso. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou te pagar. Jonas é um profeta de Deus, um pregador do evangelho daquela época, né, diante de Cristo, do Antigo Testamento. Era um pregador, só que ele não consegue entender graça. Os ninivitas pecaram, eles devem morrer. Eu pequei, fugi de Deus. Deus queria que eu fizesse uma coisa, não fiz. Agora eu devo morrer. Deus me salvou, então eu estou devendo a Deus. Então, o que votei, pagarei. Deus, eu vou lá e prego. O Senhor quer que eu pregue, então eu prego. Aí eu te pago, porque eu fugi, o Senhor me salvou, tal, então eu estou te devendo. Eu vou lá, prego, te pago. Aí estamos quites, elas por elas. O que votei, pagarei. Quem veio naquele dia que eu estava falando sobre Jó, a acusação do diabo para Deus é exatamente em relação a isso. O diabo chega para Deus e fala assim: não existe graça, não existe amor. As pessoas só trocam favores. Você me serve e eu te pago. Você me serve e eu te pago. Eu te sirvo, você me paga. Era isso que o diabo falava. E o diabo acusou Deus na frente de todos os outros seres do universo. Não existe graça, existe só troca de favores. E é por isso que ele estava acusando Jó. Mas Jó provou que existia graça. Jó provou que ele não iria blasfemar contra Deus, mesmo perdendo tudo que ele tinha. Ele continuaria fiel, de graça. Jonas é o oposto. O que votei, pagarei. O Senhor me salvou, eu te pago, fica elas por elas. O peixe vomitou Jonas, ele foi lá, tomou um banhinho, pegou o barquinho e foi para Nínive. A Bíblia fala que Nínive era uma cidade de 3 dias de caminhada, uma cidade muito grande para aquela época, né? Em 3 dias, demorava 3 dias para atravessar essa capital. Que cidade enorme. São Paulo acho que demora 1 mês para atravessar. Enfim, então o que ele faz? Ele começa a pregação dele. E a Bíblia diz que ele começou a pregação e ele fez a pregação durante um dia inteiro. E no final daquele dia, a cidade inteira se converteu. Inteirinha. Diz que o rei de Nínive tirou as vestes reais,
se vestiu de pano de saco. Naquela época era uma forma de demonstrar humilhação e humildade. E o rei decretou um jejum geral. Já pensou? A partir de hoje, todo mundo vai fazer jejum. E mais, jejum de comida e jejum de água. E mais, vocês vão jejuar e os seus animais também. Seu cachorro não vai comer, seu gato não vai comer, seu boi não vai comer, nem seu peixe vai comer. Água ele vai ter que beber, né? Mas não vai comer. Ou seja, um jejum geral. Decretou um jejum geral. E o rei de Nínive, a cidade mais perversa daquela época, diz o seguinte: quem sabe Deus não volta atrás? Quem sabe Deus não deixa a acusação dele de lado e ele aceita o nosso pedido de perdão? Quem sabe Deus não nos salva? Eu quero que você analise comigo isso aqui. Uma cidade de 3 dias de percurso. Jonas percorreu um dia e a cidade inteira se converteu. Duvido que o Bulhão faça isso. Quero ver o Mark Finney que me faz isso. Converte uma cidade inteira em um dia. 120 mil pessoas se converteram. Dwight Nelson, Bulhão, Luiz Gonçalves. Quero ver 120 mil num dia. Hoje em dia, quando existe uma conversão muito grande, quando existe um trabalho desse, as pessoas põem nos jornais, põem na TV, põem nas revistas, né? Vocês veem ali os documentários, vocês veem as entrevistas, porque é uma coisa muito boa, uma coisa muito feliz. Jonas converteu 120 mil, e o que ele fez? O que Jonas fez? Capítulo 4, olha só o que Jonas fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Mas Jonas é um bipolar mesmo, né? Olha só, ele faz esse trabalho, converte 120 mil pessoas, e daí quando todo mundo está prontinho ali para o batismo, Jonas fica revoltado. Ah, mas que droga! Não era para se converter. E se você continuar lendo, aquele próximo verso é o verso que eu li antes para vocês. Jonas fala: sabia que o Senhor ia perdoar eles. Não era para o Senhor perdoar, era para o Senhor matar todos. Jonas fica revoltado. Fica tão revoltado, sai da cidade, sobe uma montanha, faz ali uma cabaninha para ele e fica lá. Esperando para ver o que ia acontecer. Deus chega e conversa com Jonas. Verso 3, Jonas pede para Deus: tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E Deus pergunta: Jonas, está certa a sua ira? É razoável essa sua ira? Você acha que você está certo de ficar desse jeito? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ele fez uma eramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Jonas estava esperando ainda. Quem sabe Deus não vê a minha indignação e dá pelo menos uma chamuscadinha ali no teto da cidade. Pelo menos 12 avos ali, ele podia dar uma queimada para eu vingar os meus parentes, para eu vingar os meus amigos. Ficou esperando. Deus já disse que ele tinha se arrependido de matar a cidade. Deus já disse que ele não ia fazer nada contra a cidade. Mas Jonas está indignado, revoltado, senta lá e fica esperando. Não, quero pelo menos 1 ou 2 tem que morrer. Só uma visãozinha aqui. Deus não se arrepende do que ele fez. A palavra arrependimento na Bíblia, quando se relaciona a Deus, não é que ele falou: puxa vida, eu queria fazer, mas não vou fazer mais. Quer dizer que era uma profecia condicional. Se vocês não se converterem, vou destruir a cidade. Se vocês se converterem, não vou. Então ele simplesmente trocou de opção. Eles se converteram e Deus entrou na parte condicional do: ok, se converteram, estão bonzinhos, agora eu vou poupar. Só mais uma dúvida para tirar aqui: por que Deus é tão mau em destruir uma cidade inteira? Isso aqui eu não tinha falado no primeiro culto, só abrindo um parênteses aqui. Por que Deus destrói, ou entre aspas, né, castiga quem faz as coisas erradas? E por que ele não destrói hoje? Só para a gente entender um pouquinho isso aqui, Deus destruiu Nínive, Deus iria destruir Nínive. Deus destruiu a terra na época do dilúvio. Mas por quê? Porque na sua misericórdia, Deus sabia que se o povo, antes do dilúvio, permanecesse vivos, eles iam destruir toda a oportunidade das pessoas conhecerem sobre Deus. Existia só quem? Quem tinha sobrado ali, antes do dilúvio, temente a Deus? Só Noé. Só Noé e a família dele. Mesmo assim, a família estava meia boca ainda, né?
Então sobrou praticamente só Noé. Se Deus não fizesse nada, a perversidade dos antediluvianos iriam, entre aspas, trazer a família de Noé para o pecado e não ia sobrar ninguém para continuar como povo de Deus. E isso seria injusto contra você e contra mim. Porque você hoje não teria oportunidade de saber que existe um Deus. Jesus nem teria nascido, porque não sobrou ninguém. Então Deus só destrói quando aquele pecado vai influenciar na sua liberdade. Quando o pecado da dona Evangelina vai tirar a minha liberdade de escolher a Deus. Então ele vai e faz alguma coisa. Quando o pecado do Lucas, cadê o Lucas? Está lá, vai influenciar nos outros três. Então Deus vai e faz alguma coisa. O Lucas tem toda a liberdade de pecar. Ele tem. Deus dá essa liberdade para ele. Mas se o pecado do Lucas vai impedir as outras pessoas de estarem perto de Deus, Deus vai fazer alguma coisa. Ah, mas eu vi um ladrão que matou várias pessoas e Deus não fez nada. Espera um pouquinho. Tirar a vida de uma pessoa não quer dizer tirar a vida eterna. Uma pessoa pode me matar, pode me torturar, pode roubar todo o meu dinheiro, mas isso não quer dizer que ele vai tirar a minha vida eterna. Os ninivitas, os antediluvianos, estavam em perigo de tirar a vida eterna de outras pessoas, com a maldade deles, de influenciar demais outras pessoas. Então Deus vem e, pela sua liberdade, ele faz alguma coisa. Mas vamos lá. Então Deus se arrepende, muda de ideia, né? Não vai mais destruí-los. E Jonas está lá em cima da montanha esperando o que vai acontecer. Então, verso 6, capítulo 4. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra na sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Espera um pouquinho. 2 minutos atrás, Jonas pede a morte. Agora tem uma sombra na cabeça, Jonas se alegra ao extremo. Jonas é bipolar. Jonas é perdido. Né? Já percebeu isso? As emoções podem cuidar, as emoções podem nos levar para caminhos diferentes. As emoções ditavam para Jonas o que ele tinha que fazer. Ele vivia a vida dele baseado nas emoções. Emoções são ótimas, mas cuidado, a partir do momento que elas estão ditando a sua vida, elas se tornam um perigo para você. Só para você ter um exemplo. A mãe que acorda 2 da madrugada com o bebê chorando. Ela está morta de cansaço. Qual que é a vontade dela? O que é a vontade dela? Ai, que gostoso, que legal, meu bebê está chorando. Eu falava, o que é? Um frio de 0 graus lá fora. Ela dormindo quentinha debaixo do cobertor. Amanhã tem que acordar às 6. 2 da manhã tá chorando lá o bebê. Qual é a vontade dela? Ficar dormindo. Mas ela levanta e vai ver o bebê. Ela descobre que o bebê estava descoberto, estava com frio, tadinho. Ela vai, cobre o bebê, volta a dormir. No dia seguinte, ela acorda, pode até estar cansada, mas o que ela sente em relação a ela? O que ela sente? Ela está feliz? Tá. Ela levantou e cobriu o bebê. Ela fez o trabalho de mãe. Ela sente orgulho dela mesma. Ela olha para ela e fala, puxa, eu sou uma boa mãe. Ela está feliz. A emoção dela agora é um prêmio para ela. Mas vamos fazer o contrário. Vamos dizer que 2 da madrugada a neném está chorando, ela acorda e ela fala assim, puxa, o que eu tenho vontade de fazer é ficar dormindo. Ela fala, então vou fazer o que eu tenho vontade. E ela dorme. O bebê chora até quase morrer. E aí ela acorda de manhã, o bebê está todo largado lá, chorando, triste e tal, e ela acordou. Pergunta, como é que ela se sente agora? Culpada. Você percebe o que o diabo faz? Eu estou usando uma ilustração simples, tá? Mas você pode colocar isso na sua vida. O que o diabo faz? Ele chega e fala para você, você tem que seguir as suas emoções. Siga as suas emoções, você está cansado, você merece. Se você dormir melhor, amanhã você vai ser uma melhor mãe. Deixa ele, para de chorar, bebê é assim mesmo. Só que depois de manhã, ele pega e joga a culpa na sua cara. O diabo usa as suas emoções contra você. Deus te deu as emoções para elas serem simplesmente um bônus, um tempero à sua vida. Não apenas siga elas. Siga o que você sabe ser certo. Jonas ficou revoltado, nasceu a plantinha, ele ficou feliz e agora ele está todo tranquilo. Verso 7, Deus manda um bichinho lá, o bichinho rói a planta seca e Jonas fica revoltado de novo porque agora o sol está na cabeça dele. Verso 8, em nascendo o sol, Deus mandou um vento famoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. E agora, Deus dá a lição para Jonas. Verso 10.
tornou o Senhor. Tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual fizeste crescer, a qual não fizeste crescer, e que numa noite nasceu e numa noite morreu. E você não quer que eu tenha compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem nem a diferença entre a mão direita e a mão esquerda? Jonas, mesmo sendo um profeta de Deus, mesmo sendo um pregador, ele estava mais preocupado com o conforto dele, com a vingança dele, com os pensamentos dele, com o jeito dele, muito mais do que com o próximo. Como eu falei para você, Deus tinha um plano. Deus falou: Jonas, você está preocupado com a planta? Na verdade, você não está preocupado com a planta, você está preocupado com você mesmo, você está preocupado com o seu conforto, com a sua sombra. Você não está chorando pela planta, você não quer morrer porque eu matei a planta. Você só olha para o seu próprio umbigo. Eu, Jonas, ao contrário de você, eu fui que dei a vida para os 120 mil ninivitas. Fui eu que estava do lado deles enquanto eles cresciam, enquanto eles trabalhavam. Mesmo eles sendo ímpios, eu estava ali torcendo para que eles voltassem para mim. Eu os amo, eu me preocupo com eles. Jonas, você tem que parar de pensar só em você. Você acha que faz tudo certo, mas você não olha para o próximo. E se você não consegue ter amor pelo seu próximo, Jonas, não é assim que a coisa vai funcionar. Você está tão perdido quanto eles, ou mais. Jonas, acorda. Eu tenho um trabalho para fazer. O trabalho é trazer as pessoas para perto de mim. E você tem uma escolha: trabalhar junto comigo ou não. Nessa semana a gente estudou várias coisas. Nós estudamos sobre fé, sobre relacionamento. Mas, irmãos, se nós não olharmos para o próximo e vermos que ele é tão filho de Deus quanto eu, de que adianta o meu relacionamento com Deus? De que adianta a minha fé se eu não estou fazendo nada para mudar isso? Se eu não estou fazendo nada para mudar o mundo? Se eu não estou fazendo nada para mudar as pessoas que estão em volta de mim, confortá-los? Deus ama os ninivitas tanto quanto ele amava Jonas, tanto quanto ele amava os marinheiros. E no livro de Jonas é interessante que Deus se preocupou com todo mundo, com os ninivitas pagãos, com os marinheiros perdidos e com Jonas revoltado achando que ele está certo. E com cada um Deus trabalha de uma forma diferente, porque ele se preocupa em trazer todos para mais perto dele. Ellen White disse que se a gente meditasse no mínimo 20 ou 30 minutos por dia na cruz de Cristo, nós entenderíamos que aquele sacrifício que ele fez naquela cruz não foi só por você, foi pela pessoa que está do seu lado. Não foi só por você, foi por aquelas pessoas que estão ali fora. E Deus não quer apenas que você esteja ao lado dela, Ele quer que você esteja ao lado dela e estenda a mão para trazer outros para mais perto de você. Eu quero que você assista esse videozinho agora. Ele é legendado, mas eu queria que você prestasse muita atenção e visse o significado da cruz de Cristo na sua vida e também na vida do seu irmão. Every crime against humanity, every genocide, every unspeakable act of oppression and tyranny, every act of terrorism, every starving nation ignored, every drop of martyred blood, every orphan and widow abandoned, every stranger in need passed by, every deviant and perverse lifestyle, every marriage torn asunder, every word uttered in hate, every injustice, every theft, every grudge, every bitterness, every lust, every fear, every lie, every doubt, every one. Peso dos nossos
E esse sacrifício não foi só por você, foi pelas pessoas que estão em volta de você. Tudo aquilo que nós aprendemos essa semana, se nós não colocarmos em prática, vai ser perdido. Tudo aquilo que nós vimos, se não for usado para colocarmos esse evangelho para as outras pessoas, vai ser perdido. Não guarde nada para você. Leve isso para as outras pessoas. Porque senão as pedras falarão. E ai de mim, se uma pedra tiver que falar no meu lugar. Vamos nos colocar em pé? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque o Senhor nos deu o privilégio, Pai, de aprendermos sobre o amor de Cristo por nós. Mas nós te pedimos de uma forma especial, Pai, que o Senhor nos prepare para que agora possamos ser instrumentos nas Tuas mãos para levar esse Evangelho até as pessoas que nos rodeiam. Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos a Tua presença, dá-nos as Tuas bênçãos, para que as pedras não precisem falar, mas que eu possa ter a alegria, Senhor Deus, de ser um instrumento Teu. Que eu possa ter a alegria de participar da pregação do Teu Evangelho, Pai. Que eu possa ter a responsabilidade, a certeza e a paixão de que sou uma parte fundamental, Senhor, nesse projeto que o Senhor tem. Pai, abençoa cada um dos filhos Teus que estão aqui, Senhor Deus. Cada um dos irmãos da igreja, Senhor Deus, esteja conosco, esteja também com as suas famílias e nos abençoe. Senhor, pedimos, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor nos chama de Teus filhos a partir do sangue de Cristo. Em Jesus. Amém.